E aí, de boa, galerinha, tudo bem com vocês? Gostei muito dessa obra e decidi trazer ela pro canal. E antes de começar o vídeo, já deixa seu joinha para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder a continuação das obras. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nossa história começa em Seul, em um ponto de ônibus, onde um jovem de terno está falando no telefone com o seu chefe, dizendo que estava um pouco atrasado e que talvez não chegaria a tempo para a reunião, quando de repente o chão começa a tremer e em seguida aparece um portal dimensional em sua frente, deixando todos que estavam no ponto de ônibus sem acreditar no que estava acontecendo. E segundos depois, já vimos uma horda de monstros saindo daquele portal, sedentos por sangue, correndo atrás das pessoas, que corriam e gritavam para todos fugirem, que aquilo era um surto, onde um portal dimensional se abria e se conectava com outra dimensão, o que resultava em monstros invadindo o mundo real. Fugindo, as pessoas gritavam para que alguém reportasse aquilo e chamar ajuda. E ainda parada no ponto de ônibus, o jovem ouve uma garotinha caída no chão, gritando pela sua mãe, e logo corre até ela para ajudar. E chegando até ela, ele a pega no colo para fugir dali. E antes de fugir com a garotinha, ele se vê cercado pelos monstros e logo fecha os olhos imaginando que tudo havia acabado. E percebendo que nada havia acontecido, ele abre seus olhos novamente e questiona: o que é isso? Então ele escuta alguém perguntando: vocês estão bem? Nós já estamos aqui, então podem relaxar. Ouvindo aquela frase, nosso protologo se anima ao perceber que eram os despertados, responsáveis por lidar com os portais dimensionais e aqueles monstros que saíam dele. E após quase ser morto por goblins, nosso prota ainda foi para o trabalho e viu seu chefe louco exclamando por ele ter perdido a reunião, dizendo que se o surto aconteceu, ele deveria ter corrido e ido diretamente ao ponto de encontro marcado. E seus amigos, olhando de longe aquele sermão, o chama de Ryuki e comentam que dessa vez ele estava realmente ferrado por ter se atrasado. Segundos depois, seu chefe joga o envelope no rosto de Ryuki, lhe dizendo que aquela era sua última chance e se fracassar de novo, ele seria demitido. E em seguida diz que queria aquele contrato assinado naquele mesmo dia. Na cena seguinte, Ryuki, conversando com seu amigo no lado de fora da empresa, pergunta se seu chefe não estava sendo muito rígido com ele. Em seguida, diz que queria mesmo era juntar um dinheiro para se tornar um despertado. E seu amigo então o responde: qual é, cara? Tu ainda tá nessa? Esquece isso. Ryuki, ainda animado, responde: mas não seria irado se eu conseguisse? É uma das coisas que eu mais quero. E seu amigo então o interrompe, apontando-lhe e perguntando se aquele ônibus que estava passando não seria o dele. Ryuki então se assusta e começa a correr atrás do ônibus, se despedindo de seu amigo, dizendo que o veria no outro dia. E o respondendo, seu amigo diz para Ryuki não estragar tudo dessa vez. E às 18 horas daquele mesmo dia, vimos Ryuki em um estacionamento, dizendo que conseguiria aquela assinatura e que não queria tomar outro esporro daquele babaca do seu chefe. Quando de repente o estacionamento começa a tremer e Ryuki questiona se aquilo era um terremoto. E vendo um portal se abrir em sua frente e ainda sem acreditar diz: duas vezes no mesmo dia? Você só pode estar de sacanagem comigo. E Ryuki então escuta alguém de boné vermelho gritando para ele ir se esconder. Então Ryuki começa a correr, fugindo dos goblins que estavam em sua cola. E ainda correndo, um dos goblins consegue segurar sua maleta. E Ryuki, mesmo assustado, se vira e dá um soco na cara do goblin. E em seguida diz: aquela pasta era tão importante quanto a sua vida naquele momento. E pensando que o soco havia feito aquele goblin soltar a maleta, Ryuki fica surpreso por não ter dado certo. Com isso, outro goblin já pula em sua direção, prestes a acertá-lo, quando aquele cara de boné vermelho aparece em suas costas, o puxando para dentro de uma seda, fechando rapidamente. Em seguida, já ativa o sistema de segurança do portão, que ao ativado, acerta os goblins com um grande choque, ganhando assim algum tempo para os despertados chegarem. E pouco tempo depois, alguns despertados aparecem para ajudar. E o que parece ser o líder deles estava no rank E, e seu nome era Jong, conhecido como Bola de Fogo, e acompanhado pela sua equipe, avança em direção dos goblins, onde se dá início a uma batalha sangrenta pela sobrevivência. Após uma luta intensa, a equipe de Jong derrota todos os goblins, e Ryuki, assistindo aquela luta, logo diz, como esperado:
Os despertados são demais. E depois da euforia passar, Ryuk então percebe que não estava com a sua pasta e logo sai em busca para procurá-la. Notando que Ryuk estava procurando algo, Jong com sua pasta na mão pergunta se era dele. Ryuk diz que sim e o agradece. Jong então responde: claro, sem problemas, é dever de um despertado ajudar os mais fracos. E Jong segue dizendo: dentre aqueles cujo poder foi dado por Deus, sou eu aquele quem foi escolhido para trazer justiça a essa realidade. Assistindo aquela conversa de longe, um dos membros da equipe de Jong brinca dizendo que o líder já está se gabando de novo. E após dizer aquilo, ele nota algo passando voando bem ao seu lado. Logo todos notam que aquilo era um ataque e que vinha de um Goblin maior e que parecia ser o líder deles. Na tentativa de paralisar todos, o Goblin usa sua habilidade em área, dando um estrondoso grito. E com o Ryuk paralisado pela habilidade, o líder Jong passa sua ordem dizendo para que todos que pudessem se mexer o ajudassem dando cobertura, e os que forem paralisados pela habilidade do Goblin fugissem assim que conseguissem se mover. Jong então avança em direção do Goblin, na tentativa de ganhar tempo para os outros, mas segundos depois, Jong é totalmente derrotado, deixando todos em choque e percebendo que aquele Goblin era realmente mais forte do que os outros. E Ryuk no chão vê o Goblin pisando na cabeça de Jong e logo atrás a equipe de Jong fugindo. Então se questiona em pensamento se sua vida iria acabar logo ali, sem ter conquistado nada na vida. Indignado com o que estava acontecendo, Ryuk dizia que não queria morrer. E antes de receber o ataque do Goblin, começava a surgir pequenos raios amarelos ao redor do seu corpo. E ainda emanando aqueles raios, Ryuk fecha os olhos mais uma vez e grita que não queria morrer. E segundos antes de ser atingido, aparece uma mensagem à sua frente dizendo: você despertou. E abrindo os olhos, Ryuk nota que foi parar atrás do Goblin e tentando entender o que havia acontecido, ele questiona: o que é isso? Estou sendo despertado agora! E na sua frente aparece uma janela do sistema que dizia: Ryuk agora é capaz de utilizar as funções e habilidades da DGF. E para auxiliar o despertado no uso do sistema, Ryuk teve toda a experiência necessária injetada. E em razão do atual perigo detectado, o controle sobre o corpo foi transferido por um curto período de tempo. E Ryuk, prestes a receber outro ataque, concentra pequenas bolas de energia em sua mão e lança em direção ao Goblin, que é acertado em cheio. E assistindo aquele ataque de Ryuk, a equipe de Jong comenta: aquele cara não é uma pessoa qualquer? Levando em consideração como ele desviou, parece que ele despertou. E que tipo de rank será que ele despertou, hein? E voltando para a luta, Ryuk então passa por debaixo das pernas do Goblin, indo para as suas costas e prepara outro ataque chamado Mãos Flamejantes, o atingindo em cheio com uma grande explosão de fogo. E no meio daquela fumaça, o Goblin aparece de repente na frente de Ryuk como um ataque furtivo. Então, Ryuk ativa outra habilidade, Escudo, que gera um domo em volta do seu corpo, o protegendo do ataque. Ryuk então nota uma espada no chão e fazendo um movimento rápido, ele a pega rapidamente. Logo, utiliza outra habilidade, Encantar Arma. E olhando para o Goblin, com um olhar calmo e determinado, Ryuk avança em alta velocidade, acertando com um golpe rápido, não dando chances de esquivar. Após ser derrotado, o corpo do Goblin começa a desfarelar no ar, e ao sumir completamente, aparece uma mensagem que dizia: a eliminação do alvo foi concluída, retornando o controle do corpo e a habilidade ao usuário. E surpresos com o desfecho daquela luta, os membros restantes da equipe de Jong questionam: sem chance? Um despertar duplo? Não, pode ser até maior do que isso. E 20 anos atrás, no ano de 2000, as capitais ao redor do mundo, incontáveis torres apareceram. E essas torres eram feitas de materiais que não existiam nesse mundo. E dentro dela, um ser divino chamado Deus reside. Contudo, devido aos respectivos governos, eles foram selados. Enquanto vários rumores sobre as torres se espalhavam em todas as regiões do mundo, surtos em larga escala começaram a acontecer. E para pará-las, centenas de despertados escolhidos por Deus apareceram. E então, 20 anos se passaram. E no ano de 2020, o mundo inteiro ficou ciente dos despertados. E isso se tornou uma grande transição. E de volta ao presente, e já em sua casa, Ryuk levantando de sua cama, olhando seu terno pendurado todo sujo, imagina: toda vez que olho para aquilo,
eu percebo que ontem não foi apenas um sonho. Ryuk então se lembra que após eliminar aquele Goblin, uma mensagem do sistema apareceu dizendo: eliminação da fonte de perigo foi confirmada. Controle do corpo e da habilidade se retornaram. E parecendo que estava acordando de um transe, Ryuk exclama: o quê? E olhando para sua mão, nota que estava segurando uma espada e questiona: por que eu estou segurando isso? E continuando, ele pensa: eu tenho certeza que estava prestes a morrer nas mãos daquele Goblin guerreiro. E pensando que ainda ele poderia estar vivo, Ryuk então olha para trás e percebe que o Goblin não estava mais ali. Então se pergunta em pensamento: eu realmente despertei e o derrotei? E interrompendo seu raciocínio, os dois despertados que sobreviveram se aproximam de Ryuk, o chamando de mestre, e dizendo: eu vi sua magia incrível que derrotou o Goblin. E Ryuk, sem entender, pergunta: do que vocês estão falando? E como os dois lunáticos ficaram bajulando e implorando Ryuk para ir com eles e para ser seu novo líder, pois o líder anterior havia morrido para o Goblin, e por serem despertados fracos, ele conseguiria carregá-los. E surpreso com aquela atitude, Ryuk pensa: essas são as pessoas que começaram a surtar e me deixaram aqui quando o líder delas morreu. Agora elas estão me dizendo que isso é normal? Tem alguma coisa estranha. E pensando bem, Ryuk então disse que precisava de um tempo para pensar naquilo. E em seguida, eles escutam uma mulher dizendo: tudo bem, podem parar agora. E olhando para trás, os dois com a cara de surpreso diz: eles já estão aqui? Eles não devem ter sido capazes de terminar o trabalho tão rápido. E Ryuk, a reconhecendo, pensa: o QBI está aqui, que alívio! E nos é explicado que o QBI era a Organização de Gestão dos Despertados, criada há 20 anos, e é a empresa que está a cargo de promover a ordem entre as guildas e manter a segurança dos civis e dos despertados. Ali em Onsulta, a KBI então diz: viemos mais cedo do que o normal, por causa de monstros de rank alto aparecendo nesse surto. E olhando para os dois lunáticos, ela os chama para irem com ela. E notando que ela havia chamado apenas os dois, eles notam que Ryuk estava fugindo correndo. E gritando pelo seu chefe, eles decidem correr atrás de Ryuk também. A Yonsu, vendo aquilo, dá a ordem para seus subordinados os trazerem de volta. E após conseguirem os imobilizar, perguntam se deveriam ir atrás de Ryuk também. E a Yonsu, pegando a maleta de Ryuk que estava no chão, diz: não há razão para isso, eu sinto que o veremos de novo. E no dia seguinte, Ryuk, ainda confuso com tudo o que havia acontecido, pensa: o que realmente eu sei? E pensando sobre seu emprego, ele percebe que seu chefe não vai acreditar que ele falhou novamente em fechar o acordo por causa de outro surto. E Ryuk então pensa que: eu não posso fazer nada sobre as coisas que já aconteceram. Primeiro de tudo, eu tenho que entender minhas habilidades para poder sobreviver como um despertado. E antes de dizer a palavra status, a janela do sistema se abre à sua frente. Ryuk então nota que não precisaria dizer a palavra para ter acesso à sua janela. E olhando para seu status, ele percebe que todos os seus status estavam em 5 e o charme estava em 3 e suas defesas estavam em 1. E percebendo algo familiar naquelas configurações, Ryuk, chocado com aquilo, logo se lembra que aqueles status eram os mesmos do seu primeiro personagem criado no jogo da DGF e que todas as 3 funções vieram juntas, assim como no jogo. E entusiasmado, Ryuk pensa: mesmo despertado duplo tem 2 funções, são existências tão raras que as guildas de todo o mundo dão uma grande quantia de dinheiro para contratá-los. E suando frio se pergunta: você está me dizendo que eu sou um despertado triplo? Ryuk, então, não aguentando de euforia e felicidade, grita bem alto dizendo que aquilo era insano. Mas com aquele berro, seu vizinho grita de volta, o mandando calar a porra da boca. Então Ryuk o pede desculpa, já levantando para buscar um copo de leite. Ryuk pensa: contudo, ir para uma dungeon logo de cara é demais para mim agora. Eles dizem que um monte de despertados morre assim que desperta. Então, eu deveria desenvolver minhas habilidades um pouco. E como qualquer preguiçoso, ele pensa: há algum jeito de conseguir dinheiro sem se esforçar? Ou um jeito de ganhar dinheiro sem lutar? E tendo uma ideia, Ryuk diz: certo, entre as habilidades de mecânico, há a replicação máxima, que permite replicar um produto e produzir um falsificado perfeitamente, mas que não podia replicar o mesmo objeto 2 vezes, e não podia replicar o item que já foi replicado, e além disso, objetos criados pelo usuário
não podem ser replicados, e o tempo que levavam para usar o feitiço dependia do volume, do tamanho e o conteúdo do produto. E quanto maior o rank e maior o volume, maior seria a chance de falhar. Mas por outro lado, quando o jogador sobe de nível, as chances de fracasso reduzem muito, e essa habilidade consome 1 de mana a Ultivato, e o seu tempo de recarga era de 1 hora. E olhando para o copo de leite, Ryuk decide testar a habilidade nele, e então diz: ó poder nobre e miraculoso, replique isso, replicação máxima.